Boa noite. Mais um conectado. Amém? Depois da 13:1. Hoje nós vamos estar falando sobre missão. Amém, pessoal? Amém. Hoje vamos primeiramente fazer uma oração para tirar o sono. O Ismael está morto de sono. Em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nosso Deus, eterno Pai, desconectado, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse ensinamento da palavra. Meu Deus, mova com o teu poder as crianças que não puderam estar aqui. Hoje foi muita chuva, adolescentes também. Mas, Espírito Santo, nós estamos aqui. Venha nos usar, nos capacitar. Venha fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Abre a sua Bíblia. Já deixa aberta aí. Quem não tem, vai buscar. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre missão, o ID. Muitas pessoas falam que não sabem bem o que é isso. Então a gente vamos estar lendo sobre isso um pouquinho. Vamos estar lá. Já deixa aberta aí a passagem, por favor, de Mateus 28, 19 até o 20, a gente vai ler. Nós vamos estar lendo esse estudo. Vamos estar lendo esse estudo. Mas antes de entrar no estudo, deixa eu falar aqui a apresentação, amém? Amém. Você que é jovem e às vezes não sabe o que é missão, essa apostila de estudo, ID, ID de Jesus. O objetivo é inspirar os jovens, adolescentes a entender sobre isso, pegar a visão sobre isso. O que é viver para a prática de uma missão cristã. Para quem está lendo o que é estudo do cristão, vai entender legal isso aqui, vai pegar a visão mais rápida. Porque aqui vai falar sobre missão e cristã. A partir de um mandamento de Jesus e de fazer discípulo, é uma linguagem clara, direta, o jovem, atividades práticas, espaço para ação e reflexão. Como usar a lei de cada capítulo, faça tarefas, propostas, reunir com amigos para discutir, nós vamos discutir o assunto, colocar em prática também o que estamos aprendendo, amém? Amém. Espero que a fé de cada um de vocês em Deus, que esteja também, esse material será muito útil, proveitoso e para nós servir, inspirar e animar outras pessoas, outros jovens, os adolescentes, para a grande missão e apresentar o Evangelho. Missão é convite, é prática. ID. O ID de Jesus não é uma slogan, né? Slogan, distantes, mas um estilo de vida que transforma você, transforma o mundo ao seu redor. Começa um pequeno e seja fiel. Convido amigos e deixa que Deus venha te usar com a sua coragem. Essa apostila foi também pensada para uma revista cristã, com leitura prática e importante. Cada uma página para convidar você a viver o Evangelho fora do quadro e paredes da igreja. Porque as pessoas pensam que fazer missão é só em 4 paredes, não é. O que você entende disso, Inácio? Antes de nós entrar na Bíblia, por favor, se apresenta e fala um pouquinho. boa noite para todos, me chamo Obreiro Inácio. Quando que aqui está falando que o Evangelho fora das 4 paredes da igreja, quer dizer que a gente não deve só fazer o ID na igreja. A gente tem que ser o ID dentro da igreja e fora da igreja. Como assim? Sua conduta, né, cristã, sendo dentro de casa, na rua, com os seus amigos, com os teus colegas, sempre falar de Cristo. Isso aí. Então, esses temas, que vai tudo ao respeito da missão, o obreiro João vai estar lendo, que a gente vai estar falando em um sábado sim, um sábado não. O primeiro capítulo.
O que são missões? É o que a gente vai falar hoje. Já falei até Não. todos? Não, Todos. você vai falar todos que a gente vai dar a aula. Tá. Primeira aula vai ser sobre o que são missões. A segunda aula vai ser o ID não é opcional. A terceira aula é o mundo precisa ouvir. A quarta aula é uma oração missionária. A quinta aula é missões no dia a dia. E a sexta aula é jovens no centro do plano de Deus. E desafios finais. Amém? Amém. Então vamos lá, abre sua Bíblia em Mateus 28, 19 e 20. O colaborador Ismael vai estar lendo e eu vou estar explicando. Mateus 28. 28, 19, 20. E o 19 e o 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam os meus seguidores batizados, esses seguidores em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 20. Calma aí. Calma aí, tá muito pequeno. Ensinando ensinando Aguardar. a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Amém. Aqui, ó, aqui você já vai entender que vai estar falando sobre batismo nas águas, batizado, né? Fazer discípulo. Aqui está falando também, não está dizendo se a pessoa precisa ser um obreiro, precisa ser um diácono, um pastor. O ID é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Aqui também está falando também que é uma ordenança. Ordenança de quem? Você entende, o obreiro João? De quem é essa ordenança? A ordenança é do Senhor Jesus, né? Para que a gente venha o quê? Que a gente venha fazer discípulos, venha fazer que essas pessoas conheçam, sejam imitadores de Jesus, né? Que é ser cristãos. E também eu entendo que Deus dá uma ordenança para nós os batizá-los nas águas. Show. Os ensiná-los e os batizar. E por isso que nós que não ainda tomamos a decisão de ser batizados nas águas, a gente vamos estar fazendo também, o Conectado vai juntar futuramente, junto com discipulado ao respeito para adolescentes e jovens. Vamos estar falando sobre esse assunto, sobre batismo nas águas. Vai ser uma preparação durante um sábado sim, um sábado não. Então nós aqui já está dando já um início, né? Já uma deixa aqui para você poder saber que Jesus está vindo. Nós temos que estar sabendo que não só fazer a missão, mas ser um verdadeiro cristão. Ser de Cristo é ser cristão, não é igreja. Mas as pessoas têm confundido isso aí, é ou não é? Sim. Às vezes a pessoa fala, eu vou na igreja, eu sou cristã, né? E na igreja qualquer A um. pessoa segue a religião. Exatamente, Jesus. A ideia e a direção do Espírito Santo da palavra de Deus não é você seguir uma religião, mas você ser um cristão que serve, lê a palavra e o pratica. Tem gente que só quer falar a palavra, mas não quer viver a palavra. Vamos lá? Outra passagem. Deixa eu ver onde eu parei. Curtila Nova. Vamos agora lá para João, capítulo 20, versículo 21. 20. Versículo 21, João que vai estar lendo, tá bom? E o Inácio vai falar um pouquinho, depois eu vou dar uma ideia também. Pode já ler? Pode, sim, senhor. João, capítulo 20, versículo 21, diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O que você entendeu disso, obreiro Inácio? Fala um pouquinho ao respeito disso. Aqui está falando que
a gente não deve guardar sentimentos negativos. Porque aqui quando ele diz que a paz esteja com vocês, está dizendo que a gente deve tirar os sentimentos ruins, ou para fora, a mágoa, a tristeza, a amargura, pedir o perdão. Porque quando que você libera o perdão, quando você tira essas coisas negativas, a paz vai estar com você. Não só a paz, como também o Pai e o Filho e o Espírito Santo, ele vai estar te moderando, né, te ponderando para você se tornar uma nova criatura e assim você conseguir, né, entender as Escrituras Sagradas e entender o que Cristo quer para a sua vida. Amém. Aí diz assim, ó, disse, pois, quem disse foi Jesus, né? Se a pessoa não encontrou paz, como é que ela vai falar de paz nesta missão? Como é que ela vai pregar paz? Como é que ela vai ir para uma cidade ou ir para um... Porque missão, gente, missão, quem faz missão não é só pastor. Tem missionários aí, João, eu estava lendo um testemunho que mandaram para mim. O missionário sai 4 horas da manhã para chegar lá às 7, ele, a esposa e os 2 filhinhos. E agora a esposa está grávida, dentro de um barquinho. E ele vai remando para chegar lá na igreja. E ele que leva a palavra para as pessoas. Nessa igreja tem mais criança e adolescente. Ele lembrou do projeto 3 em 1. Então, o que acontece? É uma renúncia de sono, é uma renúncia por estar distante. Mas quando a pessoa quer, ela não dá desculpa. Ela vai fazer, porque ela sabe o propósito que Deus deu para ela. Sim. Deus deu uma direção para ela e ela vai obedecer. E não tem essa de a pessoa, ai coitado. Poxa, você deixa sua esposa em um barco apertado desse, com uma barriga tão grande, né? E ela pensa igual a ele. Os dois, ela é missionária e ele faz trabalho de missão, ele é um missionário abençoado. Amém. Então nós temos que saber qual é a nossa missão. Por exemplo, Deus me chamou para mim estar nesta missão da Igreja Apoio Soldados Feridos e também de estar cuidando dessa grande missão que nem começou, Projeto 3 em 1. É uma responsabilidade muito grande. E sei que eu não faço isso sozinho. Veio o Espírito Santo, né? Ajuda de Deus, principalmente de vocês, que trabalham comigo. Meu filho Ismael, o obreiro João, o obreiro Inácio, e assim os outros tios que não estão aqui hoje presentes. Tios presenciais, tios online. Então, nós temos que saber a nossa responsabilidade. Tem pessoas que ela faz a obra, mas nem sabe a missão que Deus deu para ela. Então, aqui vai minha pergunta. Qual é a tua missão? Começando pelo obreiro João, na igreja. Na igreja? É. A minha missão é ser líder dos jovens e auxiliar o pastor e auxiliar a pastora. Quando a pessoa tem uma missão, ela sabe o chamado e qual foi a missão que o Espírito Santo deu. Então, qual é a sua experiência? Você está gostando? Tem muito tempo? Tem pouco tempo? Para você, como é que está sendo? Eu acho que para mim eu estou gostando porque eu estou aprendendo cada dia mais. O pastor, a senhora estão sempre me ensinando mais como é que é seguir, né, o evangelho. Ao decorrer de quando vocês vão me disciplinando, vão me discipulando, me ensinando, né, através da Bíblia, através da prática, vocês vão sempre me orientando, porque não adianta eu ser auxiliar de vocês e eu não saber muito o que fazer, como auxiliar, como saber ajudar, né, vocês. Então eu estou aprendendo muito a auxiliar e eu também estou aprendendo muito a como lidar com os jovens. Que não é fácil. Não é fácil. É uma missão, mas você vai vencer, pode ter certeza. E você, colaborador Ismael? Meu filho abençoado, flamenguista até na camisa.
Minha missão é cuidar das gravações, mas o meu não é muito em gravações, o meu é postar no YouTube, criar os vídeos, mas eu tô tentando ser um exemplo para as crianças nos vídeos, tô tentando me comunicar com eles, se dar muito bem com eles, para saber do que eles estão passando, para tentar dar um conselho para eles. Isso que eu tô. Isso é muito bom. Você está vendo que aqui o que mais tem nessa igreja é missão. Aqui ninguém. Alguém fala assim, eu não faço nada, é porque ela não quer. O que mais tem é responsabilidade. Fala um pouquinho, abençoado. Obreiro José Inácio, abençoado aqui. Qual a tua missão? A minha missão aqui na igreja é fazer mídia, né? Mídia e fazer as decorações da igreja. Exatamente. E o que você vê que cada situação, isso já tem um tempo, né? Qual tem sido a sua experiência? Fala um pouquinho. Minha experiência é... Eu me sinto útil, porque antigamente ninguém acreditava em mim. Então eu precisava de um apoio. E eu tive esse apoio aqui dentro da igreja. Aí eu comecei a me soltar mais, né? Porque eu tenho meu negócio, então eu preciso ficar gravando. E antigamente eu não gostava de gravar. Agora eu tô aprendendo a gravar, eu tô aprendendo a falar, eu tô me soltando, né? Mais, eu tô conversando mais. Então eu tô me saindo daquela caixa onde que eu tava e me tentando se encontrar e me descobrir. E isso nós só consegue com Cristo, gente. Tudo que você fizer, você fazer para Cristo, fazer com amor, dedicação. E tem que ter muita fé, porque tem momento, hoje mesmo, hoje quase não ia ter conectado. Hoje não ia ter conectado, mas Jesus quis que tivesse. Amém. A missão de Cristo é além das nossas vontades. Às vezes a nossa vontade é outra, é uma. E Jesus fala, não, é isso aqui. Porque tem almas lá que estão precisando desse ensinamento. Sim. Talvez você está aí, está desmotivado. Eu vou querer que vocês dão uma orientação para a pessoa lá do outro lado, que ele sabe a missão, mas não tem feito. Fala para eles. Fala um pouquinho, obreiro João. Para ajudar o nosso amigo, nossa amiga, nossa irmãzinha de fé lá, que tem tudo para desenvolver, mas está desanimada. Eu falo para vocês que... Boa noite, primeiramente, né? Que eu esqueci de dar boa noite. Vocês que têm tudo para fazer a obra de Deus, que têm tudo para seguir, né? Mas está desanimado. Eu falo para vocês, creia em Deus, porque que a nossa gasolina seja a fé, não seja a emoção, porque se a gente for esperar da emoção, muitas das vezes a gente não vai conseguir fazer nada. Esperar a gente sentir algum arrepio para ir para a igreja, Deus tocar no coração. Deus tocar no coração, acontecer alguma coisa. O evangelho, servir, fazer missões não é sobre sentir, não é sobre ter vontade, não é sobre ter arrepios, mas é sobre ter a fé, porque a fé é ter certeza de uma coisa que nós não conseguimos ver. Então, quando a nossa gasolina é a fé, nada nos para, porque se nós não estamos vendo frutos, nós temos fé que está dando fruto no nosso trabalho. Porque muitas das vezes, né, pastora Rosa? Verdade. O desânimo vem quando a gente acha que o nosso trabalho a gente está fazendo com tão dedicação e não está dando fruto, né? Não está vendo aquele resultado que ela Que espera. a gente esperava, e às vezes o desânimo vem, mas será que a gente está esperando a gente ver o nosso desenvolvimento, né, ou Deus? Porque a nossa gasolina tem que ser a fé, tem que ser agradar a Deus. Porque quando nós decidimos fazer a obra, nós decidimos matar a nossa vontade, colocar a nossa vontade em segundo
em terceiro lugar e colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Então, não desanime, pois Deus é com vocês, o Espírito Santo é com vocês. Espero que tenha algum reforço, alguma congregação, a igreja aí que vocês congregam, que estejam com vocês. Espero que vocês usem a fé, leiam a Bíblia, orem mais, para que esses desânimos não venham atacar vocês que não estão desanimados ainda. Porque às vezes o desânimo pode vir para todos, né, pastor? Qualquer um de nós. Porque pode ser pastor, pode ser um missionário, um obreiro, uma missionária. Então nós temos que focar que o nosso trabalho tá sendo para Cristo, não para o homem. Se não deu resultado hoje, lá na frente vai dar. Pode ter esperança. Se não é aqui na terra, o resultado é no reino. Porque tudo é para o reino, é para a honra, é para a glória dele. Amém? Alguém quer falar mais uma coisa? Quer falar alguma coisa? Um conselho para quem está lá, que está precisando de uma palavra, uma amiga, um despertar. Ele talvez é um obreiro, talvez é um tio, até um tio mesmo, uma tia que trabalhava com criança e agora está paradinha lá, por causa dos obstáculos, dos problemas, achando que vai resolver os problemas parando. O que você aconselha para essas pessoas? Boa noite, primeiramente, para todos. Então, o conselho que eu dou é, por mais que as coisas estejam difíceis na sua vida, você não deve se abater. Porque eu já fiquei desanimado. Pastora, você sabe disso. Teve uma época que eu não queria fazer a vontade de Deus. Eu estava brigando com o meu chamado. Eu estava brigando comigo mesmo. Ao ponto de... Eu fiquei alguns meses, né, pastora Rose, afastado, né? Sim. De castigo, no banco. Porque tudo tinha um propósito para acontecer. E depois disso eu recuperei a minha força, porque eu entendi que certas coisas, certas situações a gente precisa passar para ter um amadurecimento, mas só que a gente não deve desistir, porque tudo tem um propósito de Deus, né? Porque está escrito na palavra, né? Há todo um propósito debaixo dos céus, porque muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, aí acontece alguma coisa sempre para desanimar, mas só que você não deve desanimar, você deve seguir primeiramente a sua fé. Se você tiver um pastor e uma pastora, ouça o que eles têm para dizer, porque eles são servos de Deus e a gente tem que ser servo também, e temos que buscar primeiramente sempre o reino de Deus. Amém. Então, eu entendi que o obreiro João e o obreiro Inácio estão aqui falando, né? Que para tudo na vida é você reconhecer e dando o primeiro passo para recomeçar. Para fazer o resumo do que eles estão dizendo aqui, se você reconhece que não está fazendo mais como antes, presta atenção, meu amigo, minha amiga. Jesus está falando assim para você, ó. Lembra-te, onde está esse versículo? Pesquisa para mim, da onde você caiu. Para você lembrar, e a prática da primeiro amor e a volta das primeiras obras. É Apocalipse, agora eu não sei se é 3, dá uma olhadinha aí, para a gente não errar. Amém? E nisso, o recomeço é com arrependimento, porque você vai... Lembra-te do quê? Apocalipse 2:5. 2:5, vamos lá. Dá para vocês botarem aí? Apocalipse 2:5. Diz assim, ó. Conheço as tuas obras, missão. Conheço a tua missão. Tanto o teu
É isso mesmo? Não. Conheço as tuas obras. Não, tá escrito assim. Lembra-te, pois, de onde você Ah, eu caiu. estava no início. Arrependa-se e Sim, volte sim, à pode- prática das primeiras obras. Tá bem. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você entendeu? Se você não se arrepender e não voltar ao início, como é que foi o seu início? Você não tinha malícia. Tudo para você, meu Deus, olha que paz. Os irmãos vivem tudo em união. Que bom e tão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Tudo para você era festa. Mas depois entrou a malícia, entrou maus olhos, começou a falar mal da obra, a falar mal do seu pastor, mal dos seus líderes. Começou a vir o quê? O cansaço, o desânimo. E ficou enfadado. Então nós temos que ter bons olhos para o nosso corpo não ficar em trevas. Então você pode se arrepender para você o quê? Voltar e não perder o que Jesus já te deu. Lê no finalzinho aí, o Breno João, por favor. Falando do candelabro. O meu não fala candelabro, não. Fala Ok. o quê? Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependestes e praticaste as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, Castiçal dá no mesmo, entendeu? se não te arrependeres. Então tem que ser uma oração sincera, verdadeira. Olha, não tenho feito uma obra como o Senhor me colocou nesta missão, mas eu estou arrependido e quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar à prática das primeiras obras. Ontem nós estávamos lendo aqui, não sei se eles vão lembrar, mas o pastor falou sobre não fazer a obra relaxadamente. Sim. Não sei se eles lembram? Sim. E qual é o significado de a pessoa que faz a obra relaxadamente? O que acontece com ela? Quem lembra? Quando a pessoa brinca com a obra de Deus, ela será destruída. Tipo assim, tudo que você é como se fosse uma benção. Tudo as bênçãos que você já teve, assim, tudo vai ser destruído. Você não vai conseguir andar mais na vida, por exemplo. Nada vai conseguir influir mais na vida. Você não conseguir aquilo que você queria, ou faz uma oração, faz um voto, você não consegue. E tem uma passagem que fala que é maldito, né? É aquele que faz a obra Relaxadamente. relaxadamente. O que significa maldito? Vamos lá ver? Você sabe, Breno João, o que significa isso? Sim. Fale um pouquinho a respeito disso. Vai bater com o que acabou de o colaborador Ismael falou. Maldito. O que é maldito? Aquele que foi objeto de maldição, amaldiçoado e condenado. Aquele que merece a maldição no entender de quem assim o qualifica ou denomina. Perverso e malvado. Tá vendo? Quando você sabe que tem que fazer e não faz, você está sendo maldito. Por mim, não é a palavra que está dizendo, não é a pastora, não. A palavra de Deus diz isso. Que nós temos que o quê? Começar a observar, não, peraí, quero ser maldita, não. Não quero maldição na minha vida, na minha família. Não, eu vou buscar, eu vou permanecer na caminhada, na fé, e porque em nome de Jesus tira esse desânimo de mim e vou continuar fazendo tudo com amor, com dedicação, com sinceridade, com fidelidade, porque é assim que nós temos que viver. Quem é um cristão de verdade, ele pode desanimar. Abraão desanimou. Ele tinha uma grande missão, mas depois ele retornou o ânimo. Então isso aconteceu com vários homens e mulheres de Deus.
Jonas também estava muito desanimado e fugindo da missão dele, né? Mas ele se arrependeu e foi fazer o que tinha que ser feito. E às vezes Deus deu maior força para ele, né? Porque, na verdade, ele não queria. Quem levou ele lá na cidade para falar de arrependimento, para falar de um propósito, como nós estamos fazendo esse propósito do pano de saco por 40 dias, e nós não podemos parar. Aqui na igreja Apoio Soldados Feridos é um propósito em cima de um propósito. Acaba um, entra outro. É igual a luta. Você vence uma luta, aparece outra. Por isso que você não pode. Por isso que você tem que estar o quê? Alicerçado, se renovando na palavra, em um propósito, em uma oração, em um jejum. Agora vamos lá. Vocês entenderam aqui mais ou menos o que é missão? Sim. Pegaram a visão de hoje? Sim. Para finalizar aqui, vamos no Atos 1, 8. Já tá. Nem lembrava que conectado era tão rápido assim. Atos, o quê? Atos 8, não. Atos 1, versículo 8. Atos. O cachorro quer participar do conectado. É igual lá em casa. Atos 1. Atos capítulo 1, versículo 8. Quem já achou? Atos 1:8. É. Pode ler, o Inácio. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tá vendo? Quando você tem uma missão, a sua visão tem que ser essa. Espera aí. Eu preciso de quê? Do Espírito Santo. para descer o poder de quem? De Deus. Não é do pastor, não? Não. Tem certeza? Absoluta. Não é da pastora, não? Não. Quem pode dar esse poder? O Espírito Santo. E o próprio Deus, ele já deixou bem claro que ele te dá esse poder. E esse poder você tem que falar, Senhor, eu preciso, eu necessito, para poder fazer a obra maior do que o do Senhor, como o Senhor disse na palavra. Então você já tem um respaldo para mostrar para ele uma passagem. Aqui, Senhor, lembra? Foi o Senhor que me prometeu. Aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8. Então eu preciso desse Espírito Santo, Senhor, que é um grande amigo. Eu quero não ser só ter um testemunho, mas também as outras pessoas ter testemunho também de vida. Sim. Porque o poder é esse, ó. Você chegar à pessoa enferma, você cheia do Espírito Santo e falar em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja liberta. Esse poder te dá garantia de mudança, garantia de resposta, garantia. O nome de Jesus já detém todo o poder e autoridade. Sim. E você, cheio do Espírito Santo, não tem diabo que para um discípulo, um servo, uma serva do Senhor. Então, nós aprendemos aqui que nós precisamos disso para nós fazer o quê? A obra. Por quê? E ele não diz que olha só, ele não falou, vai fazer a obra só na igreja Apoio Soldados Feridos. Não. Ele botou aí lá no finalzinho todos os confins da terra. Tem terra aí pra caramba, gente pra caramba, precisando de uma palavra amiga. Por isso que a gente usa muito a internet, pessoal. Sim. Porque onde nós não pode chegar aí na tua terra, a palavra está chegando na tua casa. Sim. Você está ouvindo, essa palavra está fortalecendo em você e falar, você vai vencer. Você vai dar a volta por cima. Você vai voltar para o altar. Você vai voltar ao ministério. Você vai voltar aonde Jesus colocou você nesse propósito, nesta missão. Quem colocou você foi Cristo. Você que saiu por conta própria. Quando a pessoa age desta maneira, ela fica o quê? Quando a pessoa não ouve Jesus,
Como é que fica a cabeça da pessoa, será? Ela fica vulnerável às tentações, fica sem blindagem, ou seja, quando nós estamos sem blindagem na mente, seja no coração, essa parte que está sem blindagem acaba ficando vulnerável, até com a arma mínima. Ela fica vulnerável, imagina a uma arma grande. Ou seja, as tentações do inimigo, as vozes falando na mente. Quando ela não escuta Jesus, não lê a Bíblia, não medita na palavra, ela acaba não blindando a mente e acaba ficando vulnerável às armadilhas do mal. Meu Deus, isso é verdade. Até porque, né, pastora Rosa, existem 4 tipos de vozes, né? Sim. Existe a voz de Deus, a voz do diabo, a nossa própria e a voz do mundo. E as pessoas têm dado mais a voz do seu coração e a voz do mundo do que a voz de Deus. Porque a voz de Deus é diferenciada, amém, pessoal? Sim. A voz de Deus, ó, por mais que ele fala assim, ó, pão nosso de cada dia. Ali a voz dele está querendo te dizer que ele vai cuidar de você. Ele vai te dar a palavra, ele vai cuidar do seu papá. Você tem que confiar. Agora, ele vai sempre querer te levantar, né? O Espírito Santo quer sempre você dando testemunho. Então, a voz de Deus, ela te dá confiança. Ele nunca pede para você parar, nunca pede para você desistir. Ele fala, vai que sou contigo, não temas, coragem, forte e corajoso seja. Agora, a sua voz, Deus o sabe. Deus sabe de todas as coisas. Eu acho que eu não tô preparada. Não estou preparado para isso. Não é assim? A voz do coração? Sim. Se ele já te chamou para essa missão, essa voz aí pode repreender, porque não vai dar em nada. Só se você quer ser uma pessoa desanimada ao ponto de não dar fruto. Pode falar, o Breno. Não, estou tentando lembrar exatamente as palavras, mas a Bíblia diz que se Deus chama, é Ele que dá o sustento, né? É Ele que capacita. Se Ele te chamou para fazer algo, quem capacita é Ele. Ele dá as condições. Às vezes você fala, eu tenho que falar outra língua. Ele vai te dar um professor, ele vai te dar o curso, ele te dá. E ele te garante. Porque ele não vai levar você por uma furada. Agora, a voz do inimigo, você não tem condição. Você não tem testemunho. Você é uma criança, você é um jovem, você já está velho. Ele vai botar todas as desculpas possíveis para falar que você não tem condição de ir e pregar o evangelho. Ele vai sempre colocar um obstáculo. Mas você era assim, seu passado era assim, você faz isso de errado. Ele vai sempre querer te julgar, te condenar. E a voz das pessoas falar, você é aquele, não é? Vai sempre falar do seu passado. Sempre quem você vai encontrar, pessoas vai sempre querer tocar no seu passado. Nunca quem você, depois do batismo das águas, depois que foi batizado no Espírito Santo, vão sempre querer condenar o seu passado. E o coração é sempre, eu estou esperando, se Jesus me tocar, eu me batizo. Se Jesus me tocar, eu vou ser um obreiro. Se Jesus me tocar, aí eu vou lá ganhar aquela alma para Jesus. Gente, uma vez eu pensei assim, eu estava dentro de um ônibus, Jesus já tinha falado para mim que lá naquele ônibus que eu tinha pegado errado, eu já estava ficando muito chateada, e o motorista, eu tinha dado sinal, ele não abriu a porta. Aí eu falei, já estou atrasada mesmo, então não vai adiantar. Eu falei, então vamos para... Ele falou, o próximo ponto agora é ponto final, rodoviária. Sentei do lado de uma mulher e ela ali começou a chorar. Aquela alma estava frita, angustiada. Mas eu estava com o meu coração pensando no meu compromisso, que eu tinha que estar lá. E Jesus já tinha me preparado, que já tinha falado que uma alma ele ia colocar para vir falar do amor dele. E ali eu comecei a falar
Mas o meu coração estava pedindo para reclamar com o motorista porque não soltou no ponto que era para soltar. E ele me deixou muito longe. Por incrível que pareça, eu tive que pegar depois outro ônibus, porque aonde eu ia soltar, ia pegar outro ônibus para voltar. Então, até um ponto que você às vezes passa, um ônibus que você pega errado, Deus sabe de todas as coisas. E ali eu ganhei uma alma para Jesus, uma pessoa que estava afastada. Pode falar, irmão João. Pastora, falando sobre isso, que nós precisamos do Espírito Santo, né, para fazer a obra. Lá na palavra de Deus, lá no Evangelho de João, Jesus diz que sem ele nada podemos fazer. Ou seja, sem o Espírito Santo nós vamos até fazer a obra, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa fazer a obra sem o Espírito Santo. Não é. Muitas coisas, amar sem ele, a gente não vai conseguir amar como além da nossa compreensão. Sim. Nós não vamos conseguir ter alegria, a paz além da nossa compreensão. Ou seja, quando ele fala que sem ele nada conseguimos fazer, não é só sobre a obra, mas também no sentimento, né? Que Deus cuida da gente o tempo todo. A cada detalhe, a cada instante, é muito forte. A cada detalhe. E eu falo para vocês uma coisa. Cada vez que você vai lendo a palavra, você pedindo direção para Deus, você pedindo discernimento para Ele falar contigo, eu descobri de ontem para hoje que tudo que eu estou vivendo nesse novo de Deus, eu tenho sido rejeitada. Eu tenho sido rejeitada, mas Jesus falou para mim muito, muito profundo. E ele fez lembrar de Lia. Lia foi rejeitada até pelo homem. Jacó também rejeitou quem? A Lia. A Lia é o quê? A mais feia, a que tinha um problema, um defeito no olho. Hoje a gente ouve muito, você não tem jeito de pastora, você não tem jeito que tem um chamado para ser pastora. Pastora não existe. Você que está ouvindo muito isso, ouça a voz do Espírito Santo. Sim. A missão de Cristo aqui te tem respaldo para tudo. E hoje eu acredito, depois que eu vi o que Jesus falou comigo de ontem para hoje, que o homem pode te rejeitar, as pessoas podem te rejeitar, mas você não tendo a rejeição do Espírito Santo, isso faz toda a diferença. Ele não te rejeitando, ele aceitando, orando por você, cuidando de você, levando a tua oração lá pro Todo-Poderoso, ele sabe a missão que ele te deu, assim como eu sei a missão que Jesus me deu. Hoje eu digo para vocês que eu não ligo para rejeição. Eu não ligo pelo que os outros dizem de mim. A minha maior preocupação é o que eu estou pensando dos outros e como eu estou diante de Deus no altar. A minha vida está pautada na palavra, estou bem casada, estou cuidando da família. Isso vai fazer diferença para o reino de Deus e para a minha vida ter paz. Eu tenho paz. Então, eu falo uma coisa para vocês, que se sente aí muitas das vezes desprezada dentro da igreja, ou eu estou sendo desqualificado. Não existe. Se você focar o espiritual, você vai entender cada detalhe que você tem que viver. Hoje eu aprendi algo muito importante. Quando Jesus disse para mim assim, e para mim não só, para todos, que nós teríamos aflições. Mas que nós tivéssemos o quê? Bom ânimo. Bom ânimo. Porque ele venceu o quê? O mundo. Então você pode vencer a voz do mundo. Eu cheguei a essa parte final para dizer para você que está aí, ouvindo a voz do mundo, querendo voltar para o Egito, querendo voltar à prática do passado, não volte para a aldeia, não volte para o passado. Não volte da onde que Jesus te tirou. Mas fique firme. Que o Senhor Jesus, ele quer fazer a obra completa na tua vida. E hoje, vou deixar essas 3 perguntas aqui. Você pode responder aí abaixo do vídeo.
se você quiser e sentir a vontade no teu coração. Mas vai ser aqui para eles também, ó. Explique a primeira pergunta. Explique com suas palavras o que são missões. Nós falamos bastante coisa aqui, né? Aí você não souber o que é, nós já deixamos a deixa aí no vídeo para você. Se você pegar do início, aí diz assim, ó, no 2. Por que todos os cristãos é um missionário? Outra pergunta, tá bom? Amém? E o terceiro, eu vou querer resposta. Eles vão me dar a resposta aqui. A terceira é assim, ó. Cite um versículo que fale sobre missões. Você vai deixar uma passagem bíblica que fala diretamente o que é missão que você aprendeu através dessa aula do Conectado com a Palavra da Igreja Apoio Soldados Feridos de Cristo. E até aqui falou o Espírito Santo. Eu vou dar continuidade aqui, mas sem estar gravando, que eles vão estar respondendo isto para mim. E vocês vão estar respondendo abaixo do vídeo, não vai tirar cola, é a opinião sua, né? Cada um é individual. E vamos fazer uma oração para agora finalizar esse estudo da palavra do Conectado de hoje, que a data hoje é 7 de março de 2026. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade para o estudo da palavra. Meu Deus, que estudo maravilhoso, Senhor. Até aqui falou o Espírito Santo, nos capacita cada dia mais nesta missão do ID, meu Senhor. E nós venhamos dar o nosso melhor cada dia mais, meu Deus, na tua obra, na tua presença. Que o Senhor venha batizar os que não foram batizados ainda no Espírito Santo. Que o Senhor venha revestir esse que está desanimado. Nós oramos por todos, meu Pai, que está, meu Deus, crendo e confiando nas tuas promessas. Eu determino na vida do teu povo, meu Pai, a tua graça, a tua paz, a tua saúde, a tua presença na vida dele e na casa deles. E desde já, Senhor, te agradecemos, meu Senhor. Como o propósito de 40 dias é agradecer. Estamos nós agradecendo, meu Deus, por estar aqui, pela missão que o Senhor deu para cada um de nós, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, por mais uma oportunidade de falar do teu amor. Nós somos apaixonados, meu Pai, amamos a Cristo e levar a tua palavra, fazer o que o Senhor deu ordenança, é o ID, Senhor. Te damos graça, Senhor. Em nome de Jesus, repita-se comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Me usa. Me usa. Nesta missão. Nesta missão. Que o Senhor. Que o Senhor. Colocou. Nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Para cada um de nós. Para cada um de nós. Falar. Do teu amor. Do teu amor. E anunciar. O teu nome. O teu nome. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. Do Filho. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Palma para Jesus. Até a próxima aula, em nome de Jesus.